prazer estarmos juntos para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus, para que consigamos entender qual é a vontade de Cristo para a nossa vida e também para o emprego dos nossos recursos financeiros. Nós estamos na Semana de Oração, a verdadeira riqueza, e estamos aprendendo cada vez mais sobre esses temas. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra em liberdade, porque podemos entender tão claramente a Tua vontade para nós por meio das Escrituras Sagradas. Muito obrigada por se importar com cada aspecto da nossa vida. Nos abençoe, por favor, para que entendamos exatamente o que o Senhor quer que nós aprendamos da Tua Palavra. E envia Teu Santo Espírito para cada um de nós, para que consigamos viver de acordo com ela. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Nós vivemos, nos últimos anos, um contexto histórico muito específico. Nós viemos de uma pandemia, viemos de notícias muito difíceis e todos esses aspectos influenciaram também a vida econômica do nosso país e das famílias das nossas igrejas. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis economicamente. Recessão, preços aumentados. Nessas épocas conturbadas, nós tendemos a achar que podemos ser mais flexíveis nas nossas ofertas, no nosso apoio financeiro à igreja. Mas será que realmente essa é uma verdade? Será que a Bíblia nos indica e que nós estamos justificados nesses aspectos? Isso é o que nós vamos estudar hoje e vamos entender qual é a vontade de Deus para nós, mesmo em tempos tão difíceis. Será que nós podemos ser generosos mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades? Para começarmos, nós vamos ler Lucas, capítulo 21, a partir do verso 1. Nós lemos assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Algumas traduções trazem também que essa viúva pobre deu todo o seu sustento. A gente percebe que a oferta dela foi uma oferta ousada. Ela confiou todo o seu sustento à causa de Jesus. Quantos de nós podemos dizer que poderíamos fazer isso? Poderíamos nós confiar em Deus de uma forma tão profunda a ponto de conceder todo o nosso sustento para o avanço do Evangelho? Não é à toa que foi por isso que Jesus a elogiou na frente de todos os que estavam ali. O espírito de profecia nos afirma que os grandes donativos das pessoas ricas que estavam ao redor não se comparavam aos donativos daquela viúva pobre, porque muitos deles sequer eram capazes de abdicar dos luxos que tinham para fazer o evangelho avançar. Mas ela, como nós falamos, deu tudo o que tinha. Em outra passagem, o espírito de profecia também fala que ela derramou o seu coração. Ela, então, deu um grande passo de fé. Uma vez que ela concedeu todo o seu sustento para a causa de Jesus, ela não sabia como ela ia conduzir a sua vida, com que recursos ela viveria. Ela foi ousada em seu amor por Cristo. Em 2 Coríntios 8, 2 e 4, nós temos outra passagem de pessoas que foram muito generosas, mesmo em tempos de dificuldade. Nós lemos assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Esse verso fala sobre os macedônicos. Esse era um povo que vivia no Império Romano. E o contexto em que eles viviam era parecido com o nosso no sentido econômico. Eles viviam um tempo de severa dificuldade. Paulo fala que eles viviam em severa tribulação, mas ao mesmo tempo essa tribulação exultava e transbordava em grande alegria, mesmo na extrema pobreza. Como essas coisas podem coexistir? Como eles podiam passar por tantas tribulações e sofrimentos e ao mesmo tempo estarem alegres e insistirem com Paulo para assistirem os irmãos com seus recursos financeiros? Veja, o exemplo da viúva pobre e o exemplo dos macedônicos é muito inspirador para nós hoje e indicam que nós precisamos doar com generosidade. Muitas vezes, nós nos contentamos em doar apenas de uma maneira simbólica.
nós doamos apenas aquilo que sobra, doamos um valor realmente simbólico, que não vai fazer diferença no nosso orçamento. Mas esses versos nos indicam que é preciso doar com ousadia, no sentido da mulher pobre, com generosidade, para que provemos o viver pela fé. Essa é uma diretriz muito interessante para nós que vivemos nesse contexto de hoje em dia. Nós temos pressões sociais por sustento, mas também por nos conformarmos ao molde da nossa sociedade. Vivemos em uma época em que muitas vezes nos sentimos pressionados a fazermos viagens, vivermos uma vida mais luxuosa, ou mesmo estamos preocupados de uma maneira correta com as dificuldades do lar, com as contas para pagar, com o sustento dos filhos. Mas é interessante como o dinheiro pode ser um ídolo nas nossas famílias, nos dois aspectos, tanto no luxo quanto no sustento do dia a dia. Veja que aqueles homens que estavam ao redor da mulher pobre eram homens ricos. Como nós já falamos, eles não foram capazes de abrir mão sequer do luxo para doar para Deus. Como nós, então, vivendo no meio dessas pressões sociais e sim com dificuldades financeiras que são próprias do nosso contexto, como podemos ser generosos? A Bíblia nos dá diretrizes para isso? Nós podemos entender, a partir desses exemplos, que não é sábio doarmos de qualquer jeito. O exemplo da viúva pobre tem dois aspectos importantes a serem observados. O primeiro é o aspecto do sacrifício, esse que nós já falamos até então. Ela foi capaz de doar todo o seu sustento. Mas Jesus fala também do amor e da fé que aquela mulher teve. Ela foi motivada da maneira correta e por isso sua oferta agradou a Deus. Muitas vezes nós doamos por outras motivações. Doamos pelo hábito, doamos porque os nossos irmãos doam, nos sentimos pressionados no contexto do exemplo dos outros irmãos e constrangidos a doar. Mas será que essas são motivações corretas? Nós podemos entender a partir do exemplo dela que precisamos ser motivados pelo amor e pela fé. Não apenas pelo hábito ou pelo contexto da nossa religião, mas precisamos fazer ofertas sinceras. 2 Coríntios fala sobre uma passagem, 1 Coríntios fala sobre uma passagem muito famosa em que, em geral, nós não prestamos atenção, que fala sobre uma doação por completo. Nós lemos assim, 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Em Isaías 1:11, nós lemos assim: O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Essas duas passagens falam sobre ofertas que aparentemente são muito generosas. Falam de abundância. 1 Coríntios fala sobre entregar o seu próprio corpo e a passagem de Isaías fala sobre animais ofertados de maneira muito abundante e rica. Mas perceba que em 1 Coríntios a palavra nos diz que sem amor nós não podemos fazer nada, nem sequer entregar nosso próprio corpo em sacrifício a Cristo. Perceba então que a oferta da viúva ecoa nas nossas mentes como sendo motivada pelo amor, pela fé completa em Jesus Cristo. Ela faz com que nós nos questionemos se as nossas ofertas estão sendo motivadas pelos sentimentos corretos. Mas de onde vem essa motivação correta para doarmos? Como podemos saber que nós estamos doando pelas motivações certas? Como podemos saber que as nossas ofertas serão aceitas perante Deus? Primeiro, nós precisamos fazer um exame no nosso coração. Precisamos entender que esse amor só surge a partir do relacionamento com Cristo. Por isso, quando nós falamos de empregar os nossos recursos financeiros, falamos de muito mais apenas do que dinheiro. Falamos, novamente, de relacionamento com Deus. É por isso que o tema da mordomia é tão complexo e deve abranger todos os aspectos das nossas vidas. Quando ofertamos,
O nosso parâmetro é a oferta perfeita de Cristo, que foi seu sangue por nós. É um parâmetro extremamente elevado, que nós jamais conseguiremos encontrar. Jamais nossas ofertas serão iguais ao sacrifício de Cristo, mas Ele é o nosso alvo. A excelência do seu sacrifício por nós, a perfeição do seu sacrifício, deve ser o nosso paradigma para ofertarmos. Portanto, que as nossas ofertas não sejam apenas simbólicas. Nós precisamos dar o nosso melhor. Em todos os aspectos no serviço de Cristo, essa é uma regra de ouro, mas ela é também através dos nossos recursos financeiros. E parece que esse é um aspecto ainda mais dificultoso quando diz respeito ao nosso serviço na igreja, ao nosso serviço para Cristo. Muitas vezes nós somos capazes de dar o nosso melhor quando pregamos, quando falamos de Cristo para outras pessoas, evangelizamos. Nós somos capazes de fazer sacrifícios em tantos outros aspectos para o avanço da obra de Cristo, e graças a Deus por isso. Mas, quando falamos de recursos financeiros, muitos de nós travamos. Muitos de nós não conseguimos ser generosos e realmente reconhecer a necessidade e a importância dessa causa nas nossas vidas. Se Cristo for a nossa prioridade, se a causa de Cristo for a prioridade das nossas vidas, todos os outros aspectos devem ser organizados para que vivamos por isso. A compreensão de que Cristo é a nossa única esperança e de que os seus valores são eternos, enquanto os valores desse mundo são passageiros, deve moldar toda a nossa vida. A partir desta compreensão e dessa convicção, que só surge por meio do relacionamento com Cristo, nós podemos saber que estamos vivendo de maneira a honrá-lo, que estamos vivendo de acordo com a excelência do sacrifício que Ele deu por nós, que Ele ofertou por nós. É por isso que nós não devemos nos contentar em ofertarmos de qualquer forma. Devemos, além de nutrir o nosso relacionamento com Cristo, meditar constantemente no seu sacrifício. Só assim poderemos caminhar junto com Ele de uma maneira honrosa, para que possamos usar os nossos recursos para o avanço do Evangelho e não conforme a nossa própria vontade, e não conforme um ídolo. Novamente, nós vivemos em um contexto social em que o dinheiro é um ídolo e ele motiva nos nossos corações. E por meio dele e da influência que ele exerce sobre as nossas vidas, nós nos deixamos levar pela lógica desse mundo e não pela lógica do Evangelho. É por isso que o convite de Deus e os parâmetros que Ele nos dá para a doação às vezes nos parecem tão altos. Será que nós vamos conseguir? Será que nós conseguimos usar os nossos recursos dessa maneira para levar o Evangelho à frente, para fazer com que a causa de Cristo avance? Muitas vezes nós achamos que Jesus nos pede demais, mas o exemplo dos macedônicos, o exemplo da viúva, nos lembram que não. Nós precisamos viver com essa excelência. Mas é interessante que esses versos que nós analisamos no início, de Lucas 21, vem logo depois de um verso muito interessante, que é Lucas 20, 46. Lemos assim na Bíblia: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Vocês percebem que o exemplo dos escribas e o exemplo da mulher pobre, da viúva pobre, são exemplos opostos. A gente consegue entender que os escribas agiam com altivez. Eles queriam chamar a atenção para si, através das suas roupas, através dos lugares em que eles sentavam nas sinagogas. Eles agiam de maneira oposta à maneira que a viúva pobre demonstrou agir. Ela agiu com humildade. Ela era uma mulher humilde no cerne da palavra. Não só porque era pobre, mas humilde porque derramou seu coração, como nós já vimos. E os escribas agiram de outra maneira. Agiram por meio e motivados pelo luxo, pelo prestígio social. De novo, essa é uma tentação que nós vivemos nos nossos dias. Nós, em qualquer contexto que estamos, podemos correr o risco de vivermos a partir do exemplo dos escribas, que era um exemplo hipócrita. Porque, veja, eles cumpriam naquela sociedade um papel de exemplo para todas as pessoas. Eles eram os líderes religiosos, mas no coração deles não havia humildade.
Não havia a humildade que Cristo queria. Diferente da mulher pobre, da viúva pobre, ela agiu de maneira humilde, completamente derramando seu coração. Nós lemos assim em Caminho a Cristo. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação para certa ação. Veja, mais uma vez somos lembrados, dessa vez pelo Espírito de profecia, da abnegação que nós devemos ter. Nós devemos encarar a causa de Cristo como uma extrema prioridade nas nossas vidas. E isso motiva também o emprego dos nossos recursos financeiros. Nós devemos viver a partir da abnegação do próprio eu. Portanto, novamente, que nós lembremos que não basta que as nossas ofertas sejam simbólicas, elas precisam ser motivadas pelo amor, pela fé e pelo relacionamento com Cristo, para que juntos caminhemos e levemos a palavra de Cristo avante. Todos nós precisamos organizar as nossas vidas por meio desses princípios, para que entendamos que Cristo é a nossa prioridade, todas as outras coisas são acessórias. Nós somos chamados a vivermos como a viúva pobre, derramando nosso coração, vivendo com a humildade que ela tinha, mesmo em meio a uma sociedade que parece mais com os escribas, com aqueles que escolhiam viver de maneira chamativa, de maneira luxuosa. Nós somos chamados para vivermos de uma maneira contracultural, para nadarmos contra a maré, para que os nossos corações sejam mais humildes, para que as nossas ofertas tenham um alvo como Cristo, para que as nossas ofertas sejam um espelho do derramar de Cristo por nós. Nós somos chamados para uma vida de peregrinos nessa terra, e isso também envolve os nossos recursos financeiros. Muitas vezes nós nos vemos tentados e em tribulações, e as dificuldades pelas quais nós passamos, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, são reais. Mas ainda assim, nós não podemos justificar as nossas dificuldades para sermos menos generosos na causa de Cristo. Que nós entendamos que as nossas ofertas são um espelho do sacrifício de Cristo para as nossas vidas. E que nós façamos com que a nossa generosidade seja doada para a causa de Cristo de uma maneira abundante. Vamos orar para que nós entendamos que o Espírito Santo precisa operar nos nossos corações para sermos doadores mais generosos. Oremos. Pai, te agradecemos porque o Senhor dá essas diretrizes para a nossa vida financeira também. O Senhor se preocupa com os nossos recursos financeiros e se preocupa com o avançar da Tua obra, porque mais e mais pessoas precisam aprender de Ti. Muitas vezes nós somos motivados de maneiras egoístas a retermos os nossos recursos, Pai, a não empregarmos os nossos recursos, o nosso dinheiro no lugar correto. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. Mas nós te pedimos, Senhor, que por favor perdoe os nossos pecados e transforme os nossos corações, para que sejamos mais sensíveis a essa questão. Transforma a nossa vida para que vivamos de acordo com um grande privilégio que é sermos teus filhos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Foi um prazer estar com vocês em mais um dia da nossa semana de oração, a verdadeira riqueza. Feliz sábado a todos e amanhã nós esperamos você na sua igreja para continuar da nossa programação.